Bem-vindos, bem-vindas mais uma vez aqui com vocês no programa Aqui Seu Direito, formato podcast JJ. Você que está aí no YouTube, no Instagram, no Spotify, em todas as redes, nós estamos presentes aqui para trazer informação para você, para trazer matérias de utilidade pública, coisas que você pode utilizar no seu dia a dia, informação a respeito de saúde, a respeito de espiritualidade, a respeito de direito e várias situações que a gente faz questão de trazer para você, porque muitas vezes são dúvidas que ficam pairando na sua vida e você não sabe onde vai buscar as respostas. Então, estamos aqui para trazer para você essas respostas, para que você possa colocar em prática no seu dia a dia, graças a Deus. E aí, hoje a nossa entrevista aqui é com o pastor Daniel de Maia, grande pastor. Bem-vindo, pastor, aqui com a gente. Olá, tudo bem, Sharon? É um prazer estar aqui com você. Tenho certeza que nesta manhã vai ser uma manhã produtiva. E eu sei que Deus tem muito para falar no nosso coração nessa manhã. Não? Amém, amém. Vou falar um pouquinho aqui do pastor, 42 anos, 20 anos de casado com a pastora Marta Maia, pai de 3 filhos, a Ana de 17, Jonas de 14, Felipe de 5, 22 anos de ministério com jovens, adolescentes, casais, professor de EBD, para quem não sabe o que é EBD, é Estudo Bíblico Dominical, missões, pastor da Primeira Igreja Batista da Lagoinha, formado em Química, atualmente empreendedor do estúdio Marta Maia. Falei correto? Falou, então, completo agora. É isso aí. A gente vai fazer um bate-papo aqui, pastor. Pode chamar de Daniel? Pode. Daniel, a gente vai fazer um bate-papo aqui a respeito da tua área, do seu ministério. Vamos falar de uma situação que é sui generis, digamos assim, adolescente. Grande desafio. Não é verdade? Sim. Eu tenho em casa, você também tem. Na prática, né? Na prática, a gente vai falar um pouquinho sobre os adolescentes aqui, que é a sua experiência aí dessa caminhada aí de muitos anos, né? Sim. Tratando com jovens e adolescentes e aí tirando dúvidas aqui e também formas para solucionar problemas que as pessoas possam ter, os nossos ouvintes, os nossos parceiros aqui têm dúvidas que precisam ser corrigidas dentro de casa. Sim. E a gente vai ajudá-los agora com essa nossa entrevista aqui maravilhosa. Diz para mim, pela sua experiência, pastor, qual é o maior desafio hoje dos adolescentes? Dos adolescentes? Sim. A adolescência hoje é um pouco... Para lidar com eles. Para lidar com eles. Isso, perfeito. melhor. Para lidar com eles é bem interessante. O que eu falo? Assim, o adolescente, ele é um presente de Deus na nossa vida. Por quê? Porque às vezes a gente não encara dessa forma. Adolescente... Nós pais, às vezes, olhamos para os adolescentes e falamos assim, poxa, que dificuldade lidar com tantas emoções, tanta dificuldade. Mas se a gente reparar, não sei que você foi assim, pai muito novo, o adolescente ele chega na faixa dos 30 para os 40 anos. É verdade. Né? Próximo dessa idade. É verdade. Nessa idade, nós, pais, nós já estamos naquela fase de acomodação. Nós já se formamos, nós já estruturamos nosso lar. Exatamente. Financeiramente, nós estamos ali... Na luta. Né? Na luta, sabe? Construindo. E chega o adolescente que é esse turbilhão de emoções, entendeu? Imagino. Então, assim, eu li um livro que falava assim, o adolescente é um presente de Deus para a vida dos pais. Porque o que acontece? Ele chega para te tirar do comodismo. Você já parou, às vezes, de se atualizar nessa idade, já não está tão envolvido. E o adolescente, ele chega com muita novidade, muita informação, muita dúvida, chega aquele turbilhões de emoção. E aí faz com que nós, pais, se adequamos a esse mundo atual, se atualizamos à realidade deles hoje. Entendi. Então eu falo que assim, eu achei muito legal essa visão desse livro que eu li. Porque é um presente, ele tira a gente da zona de conforto. Exatamente, para poder se adaptar, se adequar aquele adolescente que está dentro de casa. Sim, porque assim, é muita informação. Às vezes você vai ter que sentar e ouvir ele. Entendi. E essa que talvez seja a grande dificuldade nossa hoje como pai, porque nessa idade a gente já se acha dono da razão. Entendi. A gente já se acha que a gente tem todas as informações possíveis, que a gente passou por todas as experiências, que a gente tem que falar, eles têm que obedecer na risca, sabe? Tem uma frase que eu digo assim que é padrão, né? Não é justo. Adolescente adora dizer isso, né? Mas isso não é justo, não é verdade? Sim. E a gente sabe que eles acham que sempre tem a razão, né? Não tem experiência nenhuma de vida, mas acham que tem razão. Mas, por outro lado, também a gente acha que a gente está 100% certo. Olha. E, assim, são mundos totalmente diferentes. A nossa criação, na nossa idade, nós não tínhamos o excesso de informação que eles têm. Entendi. Então, a gente tinha menos informações, só que a gente era mais profundo. Hoje, eles têm muita informação e são muito rasos. Olha só que colocação boa. Então, assim, qual que é
nosso grande desafio. É sentar, ouvir eles, sabe, dar ouvido, sabe, Sim, olhar no olho sim. e falar assim, tá bom, filho, eu vou procurar te entender. Não aceitar tudo, mas compreender o mundo que ele está vivendo, entendeu? E conseguir interferir dentro do possível, né? Para que ele possa ter, tipo, um comportamento diferenciado em alguma situação, alguma coisa nesse sentido, né? Sempre tentando colaborar para o melhor. Sim, não é verdade? Sempre educando eles. Eu vou ler aqui uma situação. A OMS circunscreveu que a adolescência é a segunda década da vida. Vai dos 10 aos 19. E a juventude dos 15 aos 24. Esses conceitos comportam desdobramentos, identificando os adolescentes jovens de 15 a 19 e adultos jovens de 20 a 24. Meio confuso isso, hein? Bastante confuso. Porque um entra no outro ali, né? Meio confuso. Mas adolescente é a segunda década. Você concorda com isso? Sim e não. Por quê? Porque eu acho que hoje a gente fala assim de adolescência em termos de idade, pode até ser. Mas em termos de maturidade hoje, eu falo assim, a maturidade não está relacionado mais à idade. Então você vai pegar adolescentes que são maduros. Eu tenho adolescentes que eu trabalho que eu falo assim, cara, esse menino é fantástico. A maturidade dele de lidar com as situações, de controle emocional, de posicionamento, de conhecimento é extraordinário. Olha só, e eu trabalho e conheço adultos de 30, 40 anos que eu falo assim, meu... Misericórdia, né? Misericórdia, ele é um adolescente. Então eu falo assim, a OMS coloca na segunda década aí de 10 a 20 anos, de 15 a 20. Entendi. Porém, essa faixa etária é mais um controle que eles mais têm, um controle, né? Mas hoje você fala assim, hoje a adolescência teoricamente vai até os 24 anos. Mas eu falo assim que hoje, quando a gente se relaciona adolescente como aquela ainda descoberta, tá se descobrindo, né, os excessos, né, adolescente é muito intenso, então às vezes ele é extremo em algumas áreas, muito emocional em outros. Esse tipo de comportamento hoje você vai achar em adultos de 40 anos. Caramba, entende? Verdade. Gente que, na verdade, é um adolescente emocional. Né? Sim. As emoções são aquelas lá... Pessoas que pularam fases, entendeu? Exato. E agora quer viver uma adolescência, então... Quais são os maiores problemas, no seu ponto de vista, os mais comuns na adolescência? Eles são intensos, né? Então, assim, a autoestima deles é muito... uma montanha-russa, entendeu? Porque depende muito da criação. O bullying hoje, entendeu? As mudanças de fases, entendeu? A intensidade, eu falo assim, hoje eles são muito intensos. Então, às vezes, já aconteceu comigo. Em casa, eu falo assim, a minha filha, eu olho pro rostinho dela, eu sei que ela não tá bem. E às vezes eu falo assim, filha, tá bem? Ela assim, tá bem, pai. Tá bem? Tem certeza? Assim, não, tô bem. Daí a hora que ela vai pro quarto, eu mando um recadinho no WhatsApp, assim, quer conversar? Olha só. E aí ela fala assim, vamos conversar. Assim, vamos pra sala, vamos pro lugar só a gente, e a gente conversa. E às vezes já aconteceu de passar madrugada, assim, eu falo assim, nossa, é um super problema. Não é, às vezes é algo que pra gente é muito pequeno. Entendi. Mas pra ele é intenso, pra ela é intenso, né? Naquele momento, assim, então a carga emocional... Superdimensiona um problema, superdimensiona. A tempestade num copo d'água. Caramba. Entendeu? Então, assim, o emocional deles é muito intenso. Está se formando ainda, na verdade, se formando. Né? Tá se formando. Então, as palavras, qualquer palavra hoje dita que ele guarde no coração, tem o poder de levantar eles ou de acabar com a autoestima deles, entendeu? Entendi. Então, esse desafio é... Então, esses são os maiores problemas, no seu ponto de vista, que a adolescência passa no dia de hoje. A cobrança também eu acho muito forte sobre a adolescência. Então, hoje, uma adolescência, eu falo pelo que eu vivo. Minha filha chega em casa assim, há 1 ano atrás, quando ela estava no primeiro, pai, o que eu tenho que ser? Eu tenho que saber o que eu vou ser. Futuro, né? Futuro. E eu falo assim, filha, às vezes eu falo assim, calma. Relaxa, falo assim, você não chegou ainda na sua idade de sabe, decidir, ter 100% né? Disso. Pai com 40 e poucos anos ainda tá fazendo mudanças. Eu falo assim, então você não é obrigado a saber. Só que hoje existe muita cobrança pelo mundo, né, pelo sistema. E às vezes, se a gente não tomar cuidado como pai, a gente excede essa carga ainda, entendeu? Entendi. E aí, às vezes, eles ficam muito preocupados em querer ser alguém. E a construção dos pequenos detalhes, que é caráter, foco, sabe? Assim, que é curtir a vida. Sim, às vezes eu falo assim, eles não curtem, eles não aproveitam, porque eles ficam preocupados. É muito. Né? E aí sobrecarrega, já que eles são intensos em todas as áreas. A própria informação que está disponível hoje para os adolescentes, ela dificulta também, né? Sim. Ela traz preocupação para eles, né? Sim. Porque chega informação da economia, da finança, da violência,
disso. A informação está aqui na palma da mão. Então o adolescente também se preocupa com isso. Sim. Não é verdade? Interfere. Interfere. Então acaba que é uma série de fatores que vão se somando ali, né? E dentre eles a questão da preocupação com o futuro. Sim. Não é verdade? É isso. Qual a forma que as famílias teriam, a melhor forma que as famílias teriam para ajudar os adolescentes que estão passando por esses tipos de problemas? Qual seria a melhor estratégia familiar para lidar com isso? Olha, isso me pega muito. Porque o que acontece hoje? É o que eu falo muito para os pais. E eu falo assim, o tempo de mesa. Sabe, aquele tempo de qualidade. Entendi. A gente está vivendo num fluxo de loucura, de pressão, e não é só dos adolescentes, a gente também vive isso. Se a gente adulto também não tomar cuidado, a gente verdade. Entra nesse fluxo e acaba esquecendo dos detalhes. É verdade. O tempo de mesa, de você sentar numa mesa com seu filho para fazer uma refeição, sabe, desconectar. Sabe? É você, às vezes, sentar do lado do seu filho e conversar com ele. O que eu vejo hoje? Eu vejo um monte de pais que não conhecem quem são seus filhos. Eu trabalhando com adolescente, hoje eu vejo adolescentes que recebem tudo dos pais. Entendi. O melhor. Entendi. Mas os adolescentes não querem presente, eles querem presença. Olha só. É a presença que faz a diferença. Então, tempo de mesa. Tempo de mesa. Eu faço é uma estratégia fantástica. É tempo de qualidade. É você sentar com seu filho, olhar nos olhos dele. Ele pode estar falando a maior besteira do mundo, a coisa mais viajando na maionese. Gente diz, meu sabe, Deus, assim, tô escutando isso. Fala assim, nossa, parece que você está perdendo seu tempo. Não, mas para ele, esse tempo, se você olhar no olho, colocar ele no seu colo, sabe, deitar no ombro seu, sabe, assim. E a hora que ele terminar, você falar palavras de afirmação, olhar nos olhos e falar assim, filho, você é assim, ó, você Entendi. É bênção. Isso faz muita diferença. Entendi. Eu pego adolescentes hoje que totalmente destruídos emocionalmente. Nossa, sabe? Porque eu vou entrar nesse tema agora mesmo, sobre emoções, né? Porque eles não têm essa afirmação. A paternidade hoje é muito ausente na vida dos adolescentes. Entendi. Eu preciso de pai e mãe que falam assim, poxa, eu acredito em você, eu tô aqui com você. Nós, casa, temos que ser o porto seguro deles. O que acontece hoje é que se a gente também não tomar cuidado, a gente fica preso, a gente está perto, mas a gente está conectado. Entendi. A gente está ali, mas ele está falando, a gente está conectado em outra coisa, não estamos ouvindo, não estamos olhando. Ele fala, ó pai, larga o celular aí um pouco. Peraí, já vou largar. Aí, larga o celular Sim. e dá atenção. Então a gente tem que estar se policiando também, né? Os Sim. pais têm que estar se policiando também. Porque a maior comunicação que nós temos é a nossa linguagem corporal. E às vezes a gente está ali presente, mas não está presente, entendeu? Nós Exato. Estamos só de corpo ali, mas não estamos... fala, a gente está no celular. Está totalmente fora, né? Está totalmente fora. Tá e aí trabalho, você está dizendo para ele assim, poxa, o que eu estou vendo é mais importante que você. Entendi. Entendeu? Então, no emocional dele, no subconsciente dele, ele está falando assim, poxa, meu pai, o celular dele é mais importante. Então, quais seriam os principais desafios emocionais dos adolescentes hoje? A carência, como é que a gente consegue suprir essas questões emocionais dele? Como é que a gente consegue fazer com que ele amadureça emocionalmente? Existe uma regra? Isso que você falou a respeito de tempo de qualidade com eles, com certeza deve ser uma delas. Sim. Mas existe algo que a gente possa fazer para que ele tenha uma maturidade emocional, não seja intenso a vida toda? Sim. Para que ele não tenha o domínio próprio durante sua vida, no caminhar da sua vida, na evolução da sua vida, com o passar dos anos, ele comece a ter o domínio próprio e não seja aquele adulto futuro, aquele jovem futuro que é estressado no trânsito, é estressado em casa, tudo é estresse e sem controle emocional. Eu queria a sua opinião a respeito disso. Como é que a gente consegue evoluir essa questão emocional? Então, por isso que eu faço, um adolescente é uma fase de construção. Todas as emoções dele ali estão em construção. Ele desenvolve tudo. O que desenvolve por último dele é o senso de responsabilidade. Então, assim, a gente tem que entender que um adolescente está sendo intenso. E o pai, a mãe, a família é o porto seguro. Aí você fala assim, mas a minha família, assim, sou separada. Não tem problema. Assim, não é que não tem problema. Isso afeta na relação um pouco do adolescente, mas não quer dizer que por causa disso você não possa suprir essa necessidade. Entendi. Então, hoje as palavras de afirmação, você está presente. Esse dia, num culto de adolescente, eu fiz uma pesquisa. Eu falei assim, quem aqui fala para os pais que ama os pais? Em 170 adolescentes, 15 levantou a mão. Olha que fala só, que ama. Caramba. E eu falei assim, quem recebe, quem ouve dos pais todo dia, assim, eu te amo, meu filho, foi muito próximo dos mesmos 15.
Caramba, Então, pouquíssimos, né? Pouquíssimos. Entendeu? Nossa. E isso me chocou na hora. E eu tive um adolescente que no meio da pregação ela falou assim, quando eu falo que amo, mas eu nunca ouvi dele que eu amo, que me ama. Olha só. Então, assim, o adolescente hoje, ele vai refletir, é uma semente, eu falo assim, é um terreno fértil, cujo toda semente que você lançar vai frutificar. Então, assim, dentro da nossa casa, as palavras de afirmação, eu te amo, você é bonito, você é especial, isso faz muita diferença pro controle emocional dele. Entendi. Porque ele, no mundo ele pode ouvir que ele é horrível, né? Na hora que ele chegar em casa ele tem um porto seguro. Entendi. Então, isso é independente do quadro hoje familiar, a forma com que a gente conduz em termos de palavras e de ações, entendeu? É muito importante. Entendi. E, Daniel, eu te pergunto o seguinte, por exemplo, se o seu filho está começando a comer mais do que o normal, está ficando gordinho, está ficando acima do peso, e aí, lógico, eu sei que é errado você dizer, tá gordo, tá isso, tá aquilo, isso não é legal para ninguém. Para ninguém, isso é errado, essa abordagem é errada. Mas de que forma os pais podem intervir? Porque às vezes o adolescente, como ele é intenso, ele não quer, não, deixa eu comer o que eu quiser, deixa eu fazer o que eu quiser, poxa, meu momento aqui da refeição, deixa eu fazer o que eu quiser. De que forma, por exemplo, a gente pode orientar aqui o pessoal que está com a gente aqui para lidar numa situação como essa? Nós precisamos entender, por exemplo, a causa raiz dos problemas, entendeu? Se ele está sendo intenso em uma área, às vezes está tentando suprir aquilo lá por a falta de alguma coisa. Sempre os excessos é você tentando esconder algo que está faltando. Então, tentar identificar qual que é o problema emocional que ele está tentando suprir. Ansiedade, entendeu? Né, por exemplo, assim, eu falo assim, eu fico ansioso, me dá vontade de comer. A minha filha fica ansiosa, ela para de comer. Olha só. É ao contrário. Então, assim, a gente tem que identificar assim, poxa, a minha filha já começou a passar mal, e eu falei assim, pô, o que está acontecendo? E aí eu fui descobrindo que ela estava ansiosa pelas dificuldades que ela enfrenta, entendeu? E aí você chegar perto e identificar. Suprir, porque adolescente, cara, é uma mente vazia, entenda isso como vazia, e cheia de força. Então, assim, ele vai ser intenso em alguma área. O que você tem que fazer? Distribuir essa intensidade. Poxa, vamos fazer um esporte? Né? Vamos fazer um jiu-jitsu. Ai, falhou. Sabe, uma luta. Poxa, ele vai ter que ter controle. Né? Arte marcial. Ele vai ter que ter controle. Por quê? Você está sob pressão. Você vai ter que pensar sob pressão. Né? Você vai ter que calcular sob pressão. Entendi. Ajuda muito ele a se concentrar, a ter foco, sabe? Gastar energia, porque ele tem energia para gastar. Tá, mas eu pergunto assim, como é que seria a abordagem na hora de falar isso para ele? Ó, não fala, ou diz assim, ó, eu tô notando que você tá acima do peso, tô meio preocupado. Não, eu acho que tem que falar. Por exemplo, na minha casa, eu falo que a gente leva uma vida rasgada, no sentido assim, a gente fala tudo. Então, Entendi. Você tem que falar para eles assim, ó, colocar na mesa, assim, ó, os benefícios e os malefícios. Fala assim, olha, filho, está acontecendo isso, você vai ter essas dificuldades. Entendi. Já preparar ele. Fala assim, ó, se você não tomar cuidado, você vai sofrer bullying. Porque Entendi. O mundo é cruel. Fora do nosso lar, o mundo é cruel. Entendi. Entendeu? Eles não vão ter pena. Então você tem que preparar ele para a realidade. Certo. Mostrar os caminhos. Nosso dever como pai é ensinar nossos filhos em todos os caminhos. Então, diante de um excesso, eu tenho que falar assim, ó, por esse lado. Um dia minha esposa chegou pro meu filho assim e falou assim, cara, você tá chato. Ele falou assim, você tá se tornando um menino insuportável, porque você está levando o excesso que tudo que fala com você reclama, você se faz de vítima. Uhum. Eu falei assim, então você tá se tornando um menino que daqui um dia ninguém vai querer ficar do seu lado, porque você tá sendo excesso, só você é dono da verdade. E você tem que aprender a ouvir. E falou com ele com amor, assim. Sim, claro. Sabe, mas de uma forma muito sincera. Entendi. E aí ele chorou no momento, mas passou uns 15 dias, ele veio e sentou e falou assim, mãe, obrigado. Deu a dica e ele... Porque realmente eu estava me tornando chato. Hoje eu mudei algumas ações e eu vi que, nossa, eu estou me enturmando mais, estou criando mais relacionamento, estou se tornando mais legal. E ele mudou radicalmente. Beleza. Então você tem que ser sincero com seu filho, Entendi. sabe? Claro. Vamos falar aqui com o pessoal das redes sociais. Pessoal, estamos aqui tendo o prazer, a honra de entrevistar aqui o pastor Daniel de Maia. Ele está em ministério de 22 anos de caminhada, aí, trabalhando só com jovens, adolescentes, casais, professor da EBD. E é um prazer tê-lo aqui para trazer essas informações para a gente. Pastor, dá uma palavra aí pro pessoal aqui do YouTube, do Instagram, pode olhar ali para a câmera, sem problema.
E aí a gente está aqui para tirar dúvida de vocês. Exatamente, eu sei que o que a gente está conversando aqui pode ser o que você esteja passando na sua casa. Então é importante escutar para que você possa saber que caminho tomar, qual a melhor forma de lidar com essa situação com os adolescentes. Isso que é importante. Vamos retomar. Vamos lá. Então, investir numa boa relação com o adolescente sempre é salutar. Sim. A relação com o adolescente... Eu faço assim, a gente trabalha hoje com no mínimo 170 adolescentes ali. Eu vejo alguns adolescentes maduros, eu vou olhar, eles têm um bom relacionamento com seus pais. Em termos de conversa, de paternidade. Quantos por cento? Lá? Hoje é a minoria. É a minoria que tem um bom relacionamento com os pais. Tem um bom relacionamento com os pais. Ah. Já aconteceu de eu pegar adolescente assim, acabado, sabe, que os pais reclamam, e você chegar assim e falar assim, filha, você é especial, você é escolhida por Deus. Olha só. E aí ela começa a chorar, sabe, assim, ela fala assim, olha, eu nunca ouvi isso. Daniel, existe aquela situação em que um pai ou uma mãe, ela não tem esse tipo de relação, porque ela também não teve. Sim. Ela também não teve, foi zero relação. Esse também. Que é o grande desafio nosso. Entendeu? Então, na verdade, quando você fala em desafio, o desafio de vocês é fazer com que ele, quando tiver o filho dele, faça diferente. Sim. E seja suprido dessa ausência, desse relacionamento ausente dos pais com ele, através do teu ministério. Sim. Através de Deus, né? Porque a gente também, só consegue... a gente sempre fala que a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Lucas 6,45, a boca fala que o coração tá cheio. Então, assim, às vezes nós não recebemos. Eu brinco, assim, que quando eu conheci minha esposa, a família dela é mais tranquila. Eu chegava, abraçava minha sogra, ela falava assim, sai, não quero. Contato, né? Contato. E a minha família já é mais de contato, a família dela é mais tranquila. Então, minha esposa é mais tranquila, porque, assim, ela nunca foi aquela coisa de ser muito abraçada. E eu falo assim, hoje eu chego minha sogra, se eu não der um abraço nela, ela fica brava, sabe? Porque criou essa intimidade. Então, assim, a gente geralmente vai replicar aquilo que a gente recebeu. Por isso que nós cristãos, a partir do momento que a gente tem Jesus na nossa vida, nós nascemos de novo. E aí você tem que parar e falar assim, mesmo que você não recebeu do homem, do pai homem, da mãe, você mulher, recebe de Deus. Você recebe de Deus. Então, hoje a gente que tem Jesus, a gente não tem desculpa para não amar, porque ele foi o maior exemplo de amor. Ele nos amou mesmo sabendo quem a gente era. Então, assim, a gente tem que fluir na vida dos nossos filhos de uma forma diferente. Entendi. E esse que é o grande desafio. Porque para acontecer isso, nós temos que fazer uma análise. Porque geralmente a gente replica aquilo que a gente mais odiava nos nossos pais. Aquilo que a gente mais não gostava dos nossos pais, aquilo que a gente sempre sentiu, é aquilo que a gente replica nos nossos filhos. Então, às vezes, por isso que eu falo assim, que o adolescente vem para mexer com nós, para tirar nós da zona do conforto. Que a gente tem que olhar para nós mesmos e falar assim, poxa, eu não gostava disso. Então eu não posso replicar na vida dos meus filhos. Exato, exatamente. Sabe? É a gente fazer esse filtro e fazer diferente, sentar com eles na mesa, conversar, sabe? Olho no olho. O Gabriel chegou comigo agora, meu filho chegou comigo agora e disse, pai, eu acho que eu vou ficar em recuperação em química. Aí eu quis dar bronca, mas aí eu lembrei de mim. Disse, poxa, eu nunca fiquei de recuperação. Fiquei de recuperação. Sim. Então, vamos lá. Você está precisando de quê? Eu vou te ajudar. O que está precisando? Um reforço, alguma coisa assim? Então é importante a gente revisitar também nosso passado, né? E ver o que nós passamos aí para poder orientá-lo da forma correta. Sim. E isso não é perda de autoridade, tá? Porque eu falo assim, autoridade com o pai a gente nunca pode deixar de lado. Porque às vezes existe o outro lado, assim, porque eu não recebi, eu vou deixar meu filho fazer tudo, vou fazer tudo ao contrário. Não é. A Bíblia não nos ensina assim. Pai tem que colocar limites, tem que colocar autoridade. Claro. Só que isso não quer dizer que você vai ser um carrasco, entendeu? A autoridade não se impõe, se conquista. Entendi. Então, às vezes a gente quer ter uma autoridade sobre os nossos filhos de coisas que a gente não conquistou. A gente só manda, mas não conquistou o coração dele. Exato. Você só ouve alguém que você ama. Exato. Se você não ama a pessoa, se você não respeita ela, não se sente amada, não funciona. A pessoa pode falar, você tá no mundo da lua, e você olha que ele falou assim, beleza, entendi, mas você não vai fazer nada daquilo que ele tá falando. Entendi. Eu tenho uma informação aqui que diz assim, segundo dados colhidos pela Secretaria Nacional da Juventude, 34% da preocupação dos jovens é com o futuro profissional. O que você tem a dizer? É justamente isso, porque eles estão na adolescência, nesse turbilhão, e existe a pressão que eles têm que saber quem eles são, o que eles vão ser, entende? Hoje não existe, por exemplo, assim, quando eu
terminei o terceiro. Na época eu não tinha condição de fazer faculdade, comecei a namorar, casei com uma esposa linda, maravilhosa, que me Glória a incentivou Deus por isso. a continuar estudando. Fui começar a minha faculdade com 25 anos. Me formei em Química por causa que era a área que eu estava atuando no momento. Fui para a empresa Química, cresci na empresa Química e hoje sou dono de um salão de beleza. Que trabalha com Química Que também. trabalha com Química. Mas eu falo assim, muda as áreas no decorrer do tempo. Às vezes você vai por uma área e vai por outra. Só que tem aquela pressão hoje muito grande sobre, que eu acho errado. Não Quando que chega eles, naquela idade tem que... Não que eles não tenham que pensar, mas com 15 anos você sabia 100% do que você ia ser? Não sabia. Entendeu? Tanto que eu fiz economia, depois que eu fiz direito. Sim. Por isso que eu falo assim, porque às vezes é uma pressão tão grande que daí você fala assim, você viu um professor, e o professor geralmente interfere muito isso, um professor que você gostou, que falou, você foi para aquela área. Exatamente. E às vezes não é. Às vezes você teria que parar, pensar, ver os seus gostos, a sua realidade, qual área que você está mais familiar ali, que você olha mais, porque senão você se escolhe e perde 2 anos de faculdade numa faculdade que às vezes não é o que você queria. Eu acabei prestando vestibular para economia por causa de alguns colegas que também iam fazer economia. E eu nem não sabia. Tinha uma matéria lá dentro de uma instituição de direito, o professor me chamou e disse assim, olha, você é o melhor aluno, na minha opinião, você está no curso errado. Aí eu olhei e caí, mudei para direito e realmente me encontrei. Tá vendo? Entendeu? Então são situações que a gente já passou e que a gente tem que saber entender, compreender o que o jovem e o adolescente também passa nesse momento. Por isso que é legal, assim, nós, família, estar perto, para apresentar um leque, assim, dentro da sua realidade, as portas que já estão abertas. A sonha grande, legal, vamos incentivar o seu sonho. Claro. Porque às vezes o menino gosta de artes, você está colocando ele em exatas, entendeu? Tirando ele da vocação. Tirando ele da vocação. Porque eu falo assim, quando você faz o que você ama, você faz com excelência. Olha só que entendeu? Legal. Top. Tem um dado aqui, hoje as drogas é tido como principal problema no Brasil enfrentado pelos jovens. Como prevenir? É uma boa pergunta isso daí, viu? Porque assim, a droga hoje já está muito acessível. Eu falo assim, eu na minha adolescência, infelizmente, eu experimentei. Mas era aquela coisa horrível, você tinha que se esconder, né? Você se pegasse você era marginal, era aquela... Hoje não, hoje virou moda. Caramba. Então, assim, a droga, por isso que eu falo assim, a gente volta na mesma coisa. A droga hoje está muito acessível. E aí, você sabe onde seu filho está? Você tem comunicação com seu filho? Olha entende? Só, ele se abre para você. Se ele um dia errar, ele tem liberdade para chegar para você e falar que errou? Entendeu? Porque isso é relacionamento que a gente constrói. O que eu vejo hoje? A droga é uma fuga. Entendeu? Assim como a comida, assim como alguns excessos. A droga vai tentar suprir alguma coisa que está faltando. Entendi. Sempre... Não pela moda, não tipo assim, experimenta aí um cigarro eletrônico. Sim, eles vão ter essa curiosidade. Mas aí é aquela coisa, vai falar alto, eles podem até experimentar. Entendeu? Entendi. Mas aí, o que acontece quando eles experimentam? A consciência deles, aquilo que você plantou na consciência deles, sempre vai falar alto. Então, se ele tem liberdade para chegar em você e pedir ajuda ou algum amigo, Entendi. Isso que é legal. Mas é uma realidade hoje, os adolescentes têm muito acesso. Hoje virou moda, os cigarros eletrônicos, entendeu? Caramba. Tudo que é errado hoje virou moda. É diferente da nossa época, entendeu? Então eu brinco com os adolescentes. Quer ser radical hoje? Seja certo. Né? Leve uma vida certa com Deus. Hoje o maior radicalismo hoje é você ser cristão, é ser um adolescente que não se envergonha. É nadar contra a correnteza. Contra a correnteza. Na nossa época era o contrário, todo mundo não usava. Exatamente. E a gente ser radical era você usar, ser punk era você usar. Hoje em dia é você ser diferente e não aceitar. Né? Hoje é você... Caramba, como inverteu isso aí, Daniel? Inverteu muito os valores. Nossa, eu não tinha pensado dessa forma ainda. Sim. Invertida, realmente. Diálogo, limites, elogios, paciência, amizade, autonomia. Como trabalhar esse pacote com os adolescentes? É um pacote desafiador, né? Sinceridade. Eu falo assim, a gente tem que ser transparente na nossa vida. Eu acredito que eu falo com meus filhos que eu tenho falha, sabe? Quando eu erro, eu peço perdão. Eu já cheguei na frente... Um dia entrou no carro meu filho de 14 anos, ele é igual eu, mesma personalidade. Então é onde a gente bate mais de frente. E, é assim, igual, né? É igual. E assim, um dia ele entrou no carro, eu chamei a atenção dele no carro, na frente dos amigos. E aí Deus falou no coração assim, pede desculpa, você tá errado. E eu, dentro do meu coração, falei assim, não, na hora que chegar em casa, pede desculpa. E Deus falou comigo, falou assim, você falou na frente de todo mundo. Então peça desculpa na frente de todo mundo. Caramba. Então, assim, naquele momento eu falei assim, filho, desculpa, perdão.
pai tá nervoso, você não tem culpa de nada. Exagerei um pouquinho. Tá? E aí o olhinho dele encheu de lágrimas. Eu falei, não, pai, de boa, tranquilo. Mas falei na frente dos amigos. Então, assim, a gente tem que ser transparente, porque, assim, a gente também tem que falar que erra, também tem que sentar. Claro. E colocar limites. Eu falo assim, o fato de nós sermos errantes não significa que a gente não pode direcionar. Eu vejo também muitos pais que por ter errado, às vezes por não ter o casamento dado certo, por às vezes não estar tão presente, ele comete outro erro, que é a falta de limite. Entendi. Então a gente não pode confundir essas coisas, claro. Porque o nosso dever como pai é educá-los, é ensinar no caminho que eles devem andar, é direcionar. Filho tem que ter limite, adolescente tem que ter limite. Cientificamente é comprovado que quando ele é corrigido, ele se sente amado. É incrível, entendeu? Isso, né? Sabe aquela criança que... Se você não tá nem aí, ele se sente... Abandonado. Ele se sente... Meu pai não me ama. Por mais que ele agora manifeste que não gosta, mas na verdade ele se sente amado. Sabe aquela criança que se joga no chão, faz birra... O adolescente é a mesma coisa, só que ele faz de outra forma. Então ele vai te confrontar, ele vai, espernear ali, só não se joga no chão. Exato. Mas é a mesma coisa. Então, assim, quando você corrige ele, quando você coloca limites, ele se sente amado. Aí você vai formando o caráter dele, você vai protegendo o caráter dele. Então, assim, nós não podemos perder a mão, no sentido de colocar limites. Tem que colocar limites. Entendi. Sabe? Se ele fizer alguma coisa errada, em casa a gente tem uma regrinha. Entendi. Eu falo assim, se mentir, apanha. Se falar a verdade, você nunca vai apanhar, sabe? No sentido assim, apanhar, que eu falo assim, nunca precisei bater nos meus filhos, sabe? A Ana nunca apanhou, o Jô apanhou algumas vezes, sabe? Porque ele confronta até o limite, mas é aquela coisa, quando ele dá uma chineladinha na bunda, a gente sofre mais do que ele. Exato. E não é pra doer. Então, por isso que eu falo assim, a gente tem que entender o sentido de correção, não no sentido de espancar. Entendi. É com amor, claro. Sabe aquela coisa? Então, assim, ele sempre... Eu sempre falei assim, poxa, se falar a verdade, não apanha. Entendi. Por quê? Eu falo para ele assim, você falou a verdade, você vai ter consequências, fica sem videogame, fica sem celular, mas incentivar isso, assim, poxa, fale a verdade. Então, às vezes já aconteceu deles fazer coisas, falo assim, pai, eu errei, pode falar o que eu preciso fazer. Então, criar essa consciência de limite, de responsabilidade, porque se a gente não criar isso dentro de casa, eles vão para o mundo achando que tudo que eles fizerem não vai ter consequência. Entendi. E eles têm que entender dentro de casa que toda plantação toda semeadura tem uma colheita. Uma colheita, entendeu? Exato. Que para colher diferente tem que plantar diferente. E isso serve para nós também. Claro, então a gente tem que começar. Às vezes nós queremos mudar o nosso adolescente, mas estamos fazendo tudo errado. Então começa a fazer certo, começa a semear na vida dele, começa a ter tempo de qualidade, ouvir ele, sentar, olhar nos olhos. Ter a paciência, né? Desconectar. Elogiar. Palavras de afirmação. Tá, Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta. Às vezes, nós somos exemplos. Sim. E muitas vezes a pessoa diz assim, filho, eu não quero que você consuma bebida alcoólica. Mas você, o pai ou a mãe, consome a bebida alcoólica. E quer que o filho não faça. Fica difícil. Difícil. Como é que a gente consegue trabalhar isso com... Pode ser uma situação aqui que os nossos ouvintes aqui possam estar passando. De repente, assim, não quer que o filho faça, mas faz. Eu acho que, assim, o certo é a gente fala com as nossas atitudes, muito mais alto. Eu tinha um supervisor que falava assim, suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o som da sua voz. Caramba. E isso é muito real. Às vezes nós estamos falando muito para os nossos filhos, só que as nossas atitudes estão falando outra. Então, assim, não adianta. Aí você tem que ser o mais sincero possível. É você falar para ele assim, olha, filho, eu sou escravo disso, eu não tenho capacidade de largar isso, não consigo, só que isso me traz essas consequências. Olha só. E eu não quero que você sofra essas consequências, eu não quero que você erre como eu estou errando. Aí você tem que ser sincero, e você tem que ter uma humildade no coração e sinceridade. Caramba, entendeu? Essa abordagem eu não sabia. Porque daí você tem que ser sincero, falar assim, olha, eu tô num caminho, entendeu? Que eu ainda não tenho força para largar, vou colher isso, consequências, entendeu? Né? E eu não gostaria que você colhesse. E aí plantar e orar e torcer para que ele não faça as mesmas escolhas, porque geralmente as nossas atitudes vão falar mais alto. Né? Entendi. O ser humano ele tem uma busca incansável pela aceitação. Sim. O adolescente mais ainda. Sim. Às vezes um piercing, às vezes uma tatuagem, às vezes alguma coisa que eles queiram fazer para ser aceitos no meio. Como é que trabalha isso aí, Daniel? A autoestima, né? Eu falo assim, esses tempos eu tava trabalhando com eles e eu tava orando muito, porque eu identificava muito isso. Eles tinham uma experiência com Deus no culto,
conversava assim, poxa, eu vou mudar o mundo, saía lá felizão e na outra semana voltava a arrebentar. E aí eu começava a investigar, estava muito relacionado à família. Eu saía dali, a família não tem os mesmos princípios cristãos, sabe? Caminho por vícios, brigas. E eu comecei a conversar com Deus, assim, Deus, eu preciso trabalhar as famílias, senão não vai resolver trabalhar o adolescente. Sim. E Deus falou muito forte comigo, eu falei assim, eu vou começar a mudar a família dele através dele. Caramba, ele vai ser aquele que vai mudar a família dele. Ele vai ser a luz. E a gente já tem visto isso, sabe, acontecendo na vida de muitos adolescentes. Que legal. Então, assim, eu acredito que o amor de Deus, sabe, assim, Jesus na vida deles, Jesus é o que supre todas as nossas necessidades. Então, um adolescente hoje que tem um encontro real com Deus, eu falo por experiência própria, ele muda essa perspectiva, entendeu? Porque senão a gente sempre vai estar dependente, jogando a desculpa para os pais. E assim, um adolescente hoje já sabe escolher o que é certo e o que é errado. Então já sabe tomar decisões também. Por isso que eu acredito e eu falo que a igreja hoje faz um papel muito importante na sociedade. Entendeu? Porque a igreja hoje às vezes dá esse suprimento espiritual de palavra, de conhecimento, de amor de Deus que ele às vezes não vai encontrar dentro dos lares, né? De identidade. Porque a partir do momento que você lê a palavra de Deus, você vai falar assim, alguém que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Então você vai ver palavras de afirmação, Josué 1:9, eis que, né, seja forte, seja corajoso, sabe? Não pare, nem te espante, o Senhor é contigo, por onde quer que andar. Então tem palavras, a Bíblia inteira são palavras de afirmação do amor de Deus para a sua vida. Então um adolescente hoje que tem um conhecimento da palavra de Deus, ou que está no ambiente onde a palavra de Deus é pregada, ele vai transformando num caráter mais fortificado para enfrentar esse mundo. Entendeu? Então, assim, essa dificuldade emocional que às vezes não é suprida pelas famílias, e a gente entende que nós somos pais, nós entendemos as dificuldades que a gente tem. Sim. E às vezes vem de um lar de separação, de muita dificuldade, de perda familiar. E às vezes nem nós temos estrutura para dar alguma coisa. Exato. Aí vai buscar. E vai buscar. Deus, né? E às vezes Deus é a melhor opção para que nós começamos uma nova história. Assim, a gente assiste muito filme de começa de novo, volta no passado, e eu falo assim, olha, Deus é a única pessoa que te dá a oportunidade de começar de novo. É isso mesmo. Poxa, que legal. Conversei aqui com o pastor Daniel de Maia, especialista aqui em adolescentes e jovens, há mais de 22 anos no ministério, tratando exatamente dessas causas, dessas situações com jovens e adolescentes. Pastor, vou pedir para você dar uma palavra aqui nessa câmera aqui, para os jovens, para os adolescentes. Fique à vontade. Primeiramente, quero falar para você, pai e mãe, que não desista dos seus filhos. Pode estar difícil, pode ter dificuldade, você pode estar se sentindo até incapaz, mas senta com ele, conversa com ele, ame ele. O amor de Deus transforma. Seu filho precisa ser amado. Entenda ele, guarde um pouco de tempo de qualidade com ele, tá? Deus te abençoe, Deus te capacite para viver nesse novo tempo. Você que é adolescente, saiba que você é amado por Deus, que o céu é o limite, que Deus te escolheu, vai para cima, sonha alto, deixa Deus colocar sonhos na sua vida. Tudo é possível àquele que crê. Então não desista, não dê ouvido às vozes contrárias. Crê em Deus, que Ele vai te ajudar a ser a melhor pessoa neste mundo. Deus te abençoe. E se precisar, conte com a gente. Culto Rocket em Lagoinha Jundiaí. Isso aí. Toda sexta-feira, às 8 horas da noite. Um culto especial feito por adolescentes. Pode ter certeza que se você precisar, pode chegar, que você vai ser acolhido, ajudado e direcionado da melhor forma. Deus te abençoe, querido. Daniel, foi um prazer recebê-lo. Espero te ver também novamente aqui no nosso programa, Aqui Seu Direito. Um outro tema para a gente vir discutir, inclusive as melhorias aí dessa juventude, dessa adolescência, né? Já vim trazendo aqui novas... Porque assim, né? A chave que hoje abre uma porta, daqui a 5 anos talvez já precisa se ajustar, já não abre mais, né? Então a gente vai sempre atualizando. Sim. E foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua orientação, por compartilhar com a gente o seu conhecimento. Foi um prazer recebê-lo. Deus abençoe sua vida. Amém, querido. Eu que agradeço pelo privilégio, a honra estar com você. Amo sua vida e a sua família. Amém. Obrigado.